Olá, pessoal, sejam bem-vindos à segunda temporada do podcast da Atlas Educacional, o Falando em Saúde. Nós estamos iniciando a segunda temporada do nosso podcast e hoje o assunto é sobre um assunto que eu gosto bastante: atendimento pré-hospitalar, urgência e emergência e gestão de serviços na área. Compondo a mesa aqui, eu conto com a Maristela. Trabalha comigo lá na Atlas, eu sou médica, né? Estou na área de urgência e emergência. A Mari também é instrutora dos cursos lá da Atlas e coordenadora pedagógica da escola. Mari, se apresente um pouco e apresente o nosso convidado muito especial. Obrigada, Márcia. É um prazer retomar esse nosso canal, gostava muito de participar, e essa nova temporada a gente vai trazer vários assuntos que vão ser de interesse da grande população, principalmente da parte da saúde, né? Mas que em alguns assuntos a gente vai até ultrapassar, que não vão ser somente para a parte da saúde. Então, eu sou Maristela, enfermeira, intensivista e sou coordenadora dos cursos da Atlas Educacional. E hoje a gente tem o Gustavo Pisa, ele é enfermeiro, ele é mestre em ciência pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado, eu agradeço o convite aí. Assisti a primeira temporada, foi... A gente agradece por ter aceito o nosso convite, Augusto. Você sabe quanto é uma honra para mim já ter trabalhado com você, né? E quando eu te convidei, você aceitou, eu fiquei muito feliz, de verdade. Eu fiquei muito feliz pelo convite. Obrigada. O Gustavo, ele é coordenador de serviço médico, público e privado, e aí ele vai contribuir hoje para o assunto que a gente vai apresentar hoje. A gente vai falar um pouco sobre atendimentos em urgência e emergência e sobre a parte de coordenação, gestão de serviço em saúde. O Gustavo, assim como eu, né, atua na área de gestão de serviço em saúde, tanto público quanto privado, diretamente aí na parte de atendimento pré-hospitalar, tanto móvel quanto fixo, né? E eu queria te perguntar, Gu, o que despertou em você esse interesse pelo APH? Eu falo que eu fui meio que jogado nessa área, né? Eu sempre gostei de urgência. Eu já fui técnico de enfermagem antes de ser enfermeiro, né? E aí eu trabalhei já no SAMU lá em Araras, na época. E aí eu fui... SAMU de Araras era famoso, hein? Famosíssimo. E aí eu acabei fazendo faculdade de enfermagem, já era apaixonado pela área, né? E aí eu fui trabalhar em outros locais, acabei trabalhando em pronto atendimento, em unidade de terapia intensiva, mas a vida vai levando a gente, né? Eu hoje trabalho no SAMU do município de Sertãozinho aqui, que é próximo de Ribeirão, e assim, quando eu entrei numa unidade básica de saúde, né? E aí ocorreram algumas mudanças de horário e aí eu acabei recebendo um convite para ir para o SAMU, né? Então a vida vai levando a gente para esse caminho, né? Parece que vai atraindo, não tem jeito. Por opção de horário, acabou assumindo a urgência do SAMU, e aí e assim, SAMU é SAMU, né? A urgência, por mais que a gente fale assim, a UBS, eu acho que na parte da enfermagem, pelo menos eu digo assim, né? Todas as áreas são interessantes, gostosas de trabalhar, mas eu acho que assim, você saber ali, lidar com o paciente naquela urgência, saber que você está salvando uma vida naquele momento, eu acho que é muito... É diferente. É muito bom. Eu agora, né, atualmente, como eu tive atuação em um período aí curto, 1 ano em alguma coisa, no atendimento básico, hoje em dia eu uso a seguinte colocação, né? Eu estou acostumada a lidar com um paciente que chega ali numa parada cardíaca, numa urgência, seja ela clínica ou traumática. No atendimento primário, a gente vê como evitar, né? Como a gente costuma dizer, como desafogar a urgência, né? Evitando as comorbidades que levam o paciente à sala de urgência, né? E já entrando aí nesse assunto de urgência, emergência e a questão da gestão, eu queria te perguntar assim, quais são as responsabilidades que um gestor tem que ter nessa parte de atendimentos de urgência e emergência? Eu sei que são bastantes, você também sabe, mas vamos conversar sobre, você elenca algumas aí, eu elenco, a gente vai discutir, a Mari também. O gestor num serviço de urgência, ele tem a responsabilidade de fornecer as ferramentas para que a equipe consiga se desenvolver.
desde treinamentos, né, capacitações, fazer alguns simulados, né, a Maristela sempre participa, e equipamentos também, né, uniformes, materiais, as condições das ambulâncias. Então, tudo isso é a responsabilidade da gestão. Às vezes eu não tenho autonomia para fazer uma determinada compra, mas eu preciso saber quem tem essa autonomia e fazer a solicitação, tem que fazer o famoso mexer os pauzinhos para que o serviço continue funcionando, né? E funcione com excelência. E a gente também tem que estar sempre atualizado, vendo se surge, porque a gente sabe que na área da urgência, na área da saúde em geral, mas principalmente na área da urgência, está sempre aparecendo algum material novo, mudando o procedimento. As RDCs, né? As NBRs da vida sempre mudam, né? Sempre então, atualizam, né? Até pouco tempo atrás a gente não tinha agulha intraóssea na ambulância, né? Hoje a gente não consegue pensar não ter, né? E não ter, Então a gente sempre... Então assim, a gente tem que estar sempre buscando essas inovações, né? E com essa atenção, porque tudo tem um custo também, né? E aí a gente tem que pensar, esse custo vai valer a pena, vai atender o público que eu atendo, vai servir para esse tipo de serviço, né? Então o gestor tem que fazer tudo isso. E tomar cuidado, lembrar para sempre estar cumprindo aí as exigências, né? A gente tem a NBR 14.561, que não deixa a gente andar fora da linha, né? A agulha intraóssea, como você disse, é uma exigência da NBR 14.561, então a gente acaba tendo que se adequar, e como você disse, a gente está acostumado tanto com o serviço público como privado, adequar ao custo que a gente vai onerar para aquele serviço, né? Tem que tomar cuidado com isso e, junto com isso, fornecer o melhor para o paciente, né? Com certeza. É uma tarefa gostosa, mas não muito fácil, né, Gu? É aquele trabalho gostoso de se fazer, né? A gente fala, dá trabalho, mas é gostoso, né? Dá trabalho, mas é gostoso. E quando você fala assim, né, da gerência de recursos humanos, gerência de profissional, gerência até do próprio problema particular do funcionário, que isso também influencia muito, né? Porque assim, a gente sabe que escala de funcionário não é fácil de se organizar, corre daqui, cobre de lá. Os serviços de urgência em geral, eles precisam estar com a equipe mínima 24 horas. Sim. Né? E quando a gente está dentro de um hospital, a gente ainda consegue, faltou um funcionário, a gente faz algum remanejamento de outro setor, vai para o outro. Né? Agora o APH é complicadíssimo, porque a gente trabalha já com a equipe mínima em escala. Né? Então tem que ter um funcionário para cada ambulância, por exemplo, né? Um técnico de enfermagem para cada unidade de suporte básico. E aí, se aquele técnico de enfermagem falta, eu não tenho o que fazer. A ambulância para. Né? Então a gente precisa estar sempre negociando isso com uma gestão maior, né? Vai pagar hora extra, vai ter folguista, como que a gente vai trabalhar com essas urgências, né? E também entender que todo mundo é humano, né? A gente vai ter... Todo mundo pode ter intercorrências, né? Sim, às vezes algo que acontece em cima da hora, o funcionário avisou em cima da hora, não deu tempo de arrumar funcionário. E eu acho que a parte mais difícil da gestão é a gestão de recursos humanos. A gestão de pessoas, né, Gustavo? A gestão de pessoas é a parte mais difícil, mais delicada. Porque exige uma certa sensibilidade do gestor. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que fazer o serviço funcionar. Então, né, não posso só entender e não tomar as providências. Mas também eu não posso só tomar providência e também não ter o lado humano aí de entendimento do profissional, né? E isso é mais difícil, porque urgências acontecem, não só para o paciente, mas para o funcionário que está também atendendo as urgências, né? E pode acontecer uma urgência até no próprio caminho, né? Um acidente de trabalho com o próprio funcionário que está indo para trabalhar. Acidente de trânsito mesmo, já aconteceu comigo, né? Está indo para o trabalho e se deparar com um acidente de trânsito no caminho para o trabalho. A gente é involuntário. Outro dia eu estava até de Uber, acho que antes de ontem, inclusive. Estava indo para Atlas. E eu estava mexendo no celular, distraída. E daí eu vi uma paciente caída, um paciente caído de uma queda de motocicleta, ali na Presidente Vargas. Eu, na hora, eu olhei, eu falei pro moço do Uber, eu falei, tem gente ali? E aí ele foi parando, eu vi que tinha viatura lá, o paciente estava sendo atendido. Então, assim, acaba que
durante o trajeto até o trabalho, a gente pode se deparar com precisar parar o carro, né, para poder atender, ajudar ali uma ocorrência e atrasar para chegar no trabalho. E até uma questão ética, né? Uma Se questão, você vê um exatamente. acidente, você não vai, não, tem que bater o ponto e vou embora. Não dá, né? Deixa a pessoa caída lá. Não tem como. E aí tem essa questão também, né? Porque você falou, ainda pensando que é um atendimento pré-hospitalar, numa ambulância que vai fazer um socorro, quanto tempo que vai levar para fazer esse primeiro atendimento? Então, tá próximo do horário da passagem de plantão, essa ambulância tem que sair daquele local, tem que ir lá fazer o resgate, depois tem que trazer o paciente, acaba prolongando o tempo de trabalho do funcionário, sendo que talvez esse funcionário tenha que ir para um outro serviço ainda. Exatamente, isso é muito comum. Eu falo que na urgência a gente tem horário para entrar, né? Para sair. Nunca tem horário para sair. Para sair, a gente espera sair no horário, né? Esperado, mas nem sempre. Às vezes, faltando 10 minutos, dá uma transferência para a gente que demora 2, 3 horas e a gente acaba ficando preso nisso daí, infelizmente. E tudo isso vai depender muito da vida particular do funcionário. Sim. Eu não vou nem falar assim que a gente tem que entender que o funcionário tem a vida particular dele, né? Só que, ao mesmo tempo, ele também é obrigado a entender que é a vida de uma outra pessoa. Depende do trabalho dele, né? E ele depende daquele trabalho e é um círculo, né? Sim. E os profissionais de saúde, em particular, quem trabalha em setores de urgência, seja pacientes, funcionários que trabalham em UTI, pronto atendimento, mas principalmente em ambulância, a gente se coloca em situações muito extremas, né? E nem todo mundo lida com aquela situação. Sim. Da mesma forma, né? Então, se você pegar uma mulher que acabou de ser mãe, né? Tá com um bebezinho de 2 anos, pega um acidente com uma criança em óbito, não é o filho dela, mas ela vai ter um entendimento e às vezes aquilo marca de uma forma que ela não consegue mais trabalhar durante um bom tempo. Ela acaba projetando, né, tudo aquilo para si. E aí a gente tem que ter essa compreensão também, porque não é porque aquilo não me tocou, né, que não vai tocar outro profissional. E cada um está vivendo um momento. Né? Então, durante o transcorrer do plantão ali, às vezes você precisa trocar o profissional por conta disso, sim, né? Porque a gente não é de ferro, né? A gente acaba, às vezes, se abalando psicologicamente e, como você disse, pode não conseguir continuar o plantão, né? Exatamente. Não foi nenhuma nem 2 vezes que eu vi, depois de uma urgência atendida, funcionário sentando no chão e chorando. Né? Isso daí é algo que é muito comum. Né? E a pessoa não tem condição de continuar, né, quando está nessa situação. Né? E a gente precisa dar um jeito, porque o serviço não pode parar. Né? E também, por um outro lado, se ela também não tiver esse escape, né, ela vai acumulando, sim, numa hora que ela não aguenta, né? Exatamente. Então, assim, o quanto você poder também ajudar o profissional a falar assim, não, vamos cá, vamos fazer aqui uma roda, vamos conversar, vamos expor tudo que a gente está pensando, porque você colocando toda essa adrenalina para fora, você consegue continuar o trabalho, né? Porque muitas vezes, assim, não, principalmente que nem quando fala, assim, tem aquela, a cultura, né, de que homem não chora, todas essas coisas que, infelizmente, ainda acontecem, né? Então, o quanto que você vai suportar esse atendimento de pressão, de alta pressão mesmo, né? Porque você chegar no local com um acidente, vai saber como que estão essas vítimas, e aí ter que ter estômago, ter que pensar frio para poder atender aquele paciente que está, muitas vezes, num acidente que aí o companheiro faleceu e a pessoa está ali do lado, você tem que fazer aquele resgate, saber que o companheiro faleceu e a pessoa perguntando e você tem que ser firme, falar, né, se ela de repente não é aquele momento, né, tem toda a ética, tudo isso. Eu falo que a parte da gestão de pessoas, né, envolve isso também, essa sensibilidade do gestor de perceber como que está o profissional naquele dia e naqueles momentos, né, porque quando tem uma situação que repercute, que a gente sabe que repercute na vida do profissional, seja um acidente ou seja um caso dentro da família, né, às vezes algo particular. Problema pessoal, né? Muitas vezes o profissional ele chega no serviço, a gente vê que abalado, não tá no normal, né? E a gente fala,
vem aqui, vamos conversar um pouco. A gente costuma rodar sempre a mesma equipe, né, Gustavo? A É. gente fala, não tá... Fulano não tá bem hoje, alguma coisa tá errada. Aí no próximo plantão, não tá legal, tá persistindo o negócio. Vamos ver o que tá acontecendo, E a né? gente conhece, né? A gente as pessoas conhece. que trabalham com a gente. Eu acho que a urgência, ela nos aproxima muito dos Sim. profissionais. Então, eu falo que a gente faz muita brincadeira, às vezes até umas brincadeiras meio pesadas, né? Né? Você fala, nossa, né? Não tem tanto medo de passar do limite, porque parece que existe um entrosamento muito grande das equipes, né? E, às vezes, assuntos que são pesados de se tratar, a gente consegue tratar com esses profissionais de forma fácil. Em outro setor, talvez não seria tão fácil lidar, né? Mas a gente consegue uma abertura maior dos profissionais, a gente consegue se abrir mais e eles também têm essa abertura maior com a gente. Eu acho que isso acaba ajudando um pouco, mas a gente precisa estar sempre atento com essas alterações aí. Gu, já falando dessa parte de gestão de pessoas, né, e a gestão da notícia em si, do profissional, não só do paciente, mas do profissional, o que você tem a dizer sobre... Existe algum tipo de treinamento? Você costuma, né, no serviço que você faz a parte de gestão, dar treinamento para o profissional de saúde, para ele fazer gestão do problema, saber separar problema pessoal, problema profissional. Como que você, como gestor, lida com isso? Dentro Se existe algum treinamento, alguma orientação, alguma coisa? Dentro do atendimento pré-hospitalar em geral, eles têm a gente tem protocolos muito rígidos, assim, né? Muito bem desenhados, vamos falar assim. Protocolos operacionais padrão. Os protocolos nossos são bem desenhados, né? Então, mesmo que a pessoa esteja com algum problema, né? Então, às vezes a gente não está no nosso melhor dia, a gente sabe que tem que ser feito, né? Não são atendimentos, são situações diferentes, mas os atendimentos são feitos de uma forma muito sistematizada, vamos falar assim, né? Então, a gente precisa realmente focar nesses treinamentos. Então, existem treinamentos que são já exigidos pelo próprio Ministério da Saúde, né? As normas que regem o APH, ele exige que a gente faça esses treinamentos de forma constante, né? Então, as pessoas precisam conhecer realmente esses protocolos. Só que é muito difícil quando a gente está nessa situação maior de vulnerabilidade, né? Mesmo a gente sabendo que tem que ser feito, a gente consegue fazer na hora, né? Mas o que isso vai causar para aquele profissional depois que ele sai, né? Então, para isso, infelizmente, a gente não tem treinamento, né? Como lidar com esse tipo de situação. Mas a gente sabe atender um trauma, mas quando, por exemplo, envolve uma criança, né? A gente já não sabe mais, a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não sabe como lidar com aquilo dentro da gente. Como vai lidar depois, né, Gustavo? Depois, né? E a gente não tem um treinamento específico para isso, né? E é uma grande dificuldade. Eu acho que todo serviço deveria ter psicólogo, né? Deveria ter uma equipe para dar esse suporte, para dar esse suporte emocional aí, né? Porque a gente não, enquanto enfermeiro, né, até os médicos, a gente não tem esse conhecimento, né, para fazer esse acolhimento de um profissional que passou por uma situação dessa forma. A gente cria um vínculo muito forte com os nossos colegas de plantão, né, com a equipe, mas a gente às vezes não tem uma facilidade de lidar com o problema do outro, né, não por insensibilidade, mas às vezes por ficar com medo de invadir o espaço como gestor. Até que ponto que eu estou sendo gestor, até que ponto que eu estou sendo amigo, até que ponto que eu estou sendo invasivo, é complicado nessas situações, né? Às vezes a gente deixa para que a pessoa venha nos trazer, mas a gente percebe que a pessoa não vai trazer e que a gente precisa fazer alguma coisa com aquilo também. E saber até que ponto, assim, não tô falando, eu estou dizendo assim, né, o funcionário, ou o nosso colega de time, de equipe, de atendimento, né, ele consegue lidar com aquela situação. Você falou da questão da criança, né? Eu sou mãe, minha filha tem 17 anos, mas, assim, recentemente, em Sertãozinho, na UPA, uma coisa que me marcou bastante foi que, numa mesma noite, eu assinei 2 DO, né? Que é a declaração de óbito. Uma paciente tinha idade do meu pai, graças a Deus, rígido, e uma paciente idade da minha mãe, assim, o ano de nascimento, sabe? Que minha mãe também, graças a Deus, é rígida. Mas, assim, aquilo foi recente, eu tenho 13 anos aí de atuação na área e me marcou, é coisa que eu nunca mais vou esquecer.
E às vezes é um detalhe que quem está de fora não vai não vai se atentar, né? Porque foi, tipo, bem eu preenchendo a declaração mesmo, aí eu coloquei lá o ano, aí eu falei, nossa, a idade, o ano da minha mãe, nossa, o ano de nascimento do meu pai. E mesmo que os dois são rígidos, aquilo me marcou, eu não vou esquecer mais. Foi no mesmo plantão, na mesma noite, e aí a gente não esquece, né? E quantas declarações de óbito você não assinou, Exatamente. né? E como que alguém de fora vai saber, ó, aquelas duas marcaram. Marcaram, né? exatamente. E você, Gu, o que você tem, assim, Lógico, a gente fica aqui contando histórias que nos marcaram, vamos ficar nós três aqui o resto do dia da semana, né? Agora, uma que te marcou bastante, não só como, assim, como gestor, né? Porque como enfermeiro aí na PH, 1 milhão, né? Como enfermeiro, várias, né? Na gestão, em geral, eu acho que a gente já teve situações, por exemplo, de atender colegas, né? Sim. Teve um colega nosso que faleceu e a USA, que acabou indo, ele estava, na verdade, em Barrinha, né, na entrada de Barrinha, o acidente dele, e foi profissionais da unidade de suporte avançado nossa que foi para lá, né? E eu fico imaginando, né? Eu falei que eu dei graças a Deus que não era eu, né, que estava no dia. Mas quando acontecem essas coisas, a gente... Que acontece, né? Acontece. Infelizmente. Até eu estava no serviço que eu faço a parte de gestão outro dia, é um serviço privado, e eu estava conversando com a enfermeira, que também trabalha no serviço privado, mas trabalha no SAMU, no serviço público, né? E a gente estava falando, a gente nunca sabe, a gente pode estar saindo ali para um chamado e ser algum familiar nosso, né? Ou ser algum colega. Exatamente. A gente sempre agradece por não ser a gente que estava no plantão aquele dia, apesar de ficar chateado com a situação. Mas mesmo quando acontece com pessoa que a gente não conhece, eu acho que tem essa... Eu falo que me marca mais quando eu vejo a reação da família do que quando eu vejo o paciente que está grave, né? Não, isso Porque sim. aí quando a gente vê a família, a gente fala, poxa vida, né? Olha a dor desse familiar que está perdendo esse ente querido aí, né? E agora quando a gente conhece a pessoa, aí fica bem complicado. Sim. Fica bem complicado. Porque o paciente aí toma um outro... É um carinho diferente, né? Então, assim, toma um outro valor. Não, e a gente saber que a gente não pode fazer nada, né? A sensação de impotência já é grande nesse serviço, mas quando é um colega nosso, a sensação de impotência é ainda maior, né? E aí você, assim, como gestor, né? Você deu esse caso de atendimento de colega. E quanto à dificuldade de falta de material, o que você pode me dizer nesse sentido, quando você, assim, você sabe que você precisa, mas que, infelizmente, até a saúde, ela é um serviço caro. Né? Então, assim, o gasto que a gente tem, quando a gente fala assim, vamos fazer o atendimento de um paciente, você colocar ali, fechar a conta, é um serviço muito caro. E saber que você, assim, eu preciso disso, mas eu não tenho como, eu preciso de 2, mas eu só tenho 1. Né? Eu acho que depois da pandemia, acho que a gente conseguiu ter um olhar um pouquinho melhor para isso, né? A pandemia destruiu muito, todos as pessoas que trabalhavam com gestão de saúde ficaram arrasadas, né? Porque assim, o preço dos materiais subiram. Nós aprendemos a nos virar com pouco, né? Exatamente. Os equipamentos, os materiais, tudo aumentou muito o preço. A gente precisava muito mais, né? Então, o hospital que tinha 10 respiradores precisou comprar mais 10, 15, né? E tudo muito mais caro do que o preço que era. Então, hoje, os gestores, seja de serviço público, seja de serviço privado, eles já têm um olhar um pouco, pelo menos por enquanto, que ainda a pandemia é recente. Ainda está recente, né? Eles têm esse olhar meio, vamos deixar esse espacinho a mais aqui, né? Vamos deixar um equipamento, Então o pessoal parece que está um pouco menos difícil de adquirir os materiais, né? Mas ainda a gente tem algumas coisas, né? Por exemplo, a gente tem muita dificuldade para comprar uniforme, né? E o uniforme é EPI. E o uniforme é básico, né? É básico. Então, quando a gente precisa comprar uniforme, é um material caro, que a gente precisa comprar para todo mundo, então fica um preço muito alto. Só que a gestão, ela fala assim, mas o serviço roda se o funcionário não tiver, né? Eles não têm essa visão que isso é um equipamento de proteção para o profissional, né?
Então, essas coisas acabam tendo uma dificuldade maior para fazer aquisição. Eu acho que vai muito da gestão, quando é municipal, quando é privado, vai muito de quem está lá como gestor cuidando da parte financeira, né? Que tem pessoas que têm essa visão, não, se está precisando, vamos ver quanto que dá para comprar com uma maior economia possível, mas vamos comprar. E tem gente que fala, não vamos comprar, se vira com o que tem, né? Então, a nossa dificuldade vai depender de quem está lá com a chavinha do dinheiro. Quem tá com a caneta. Até porque assim, a nossa função também como gestor aí, né, é tentar reduzir o máximo de custo possível que a gente puder onerar a empresa. E como você disse, sempre deixar uma folguinha ali, porque se precisar a gente tem, mas evitar, na verdade, o desperdício, né? Evitar o desperdício. Evitar o desperdício. E assim, a gente percebeu que durante a pandemia a gente aprendeu a trabalhar com menos, né? A gente consegue fazer mais com menos. E continuando nesse assunto, assim, o que eu queria falar? Eu penso uma forma de... A parte de treinamentos. A gente sabe que tem as normas que regulamentarizam os treinamentos, que são obrigatórios, né? Mas que você que já participou de alguns simulados com a gente, você que é instrutor nosso de paus, e o nosso mais novo instrutor futuro, né, Mário, de ACLS. O que você fala dessa parte de treinamento, assim, como gestor? É importante, da importância dos treinamentos? Os treinamentos são fundamentais, né? Eu sempre tento estimular esses treinamentos até além do que é preconizado, né? Então, há um tempo atrás, por exemplo, a gente fez o treinamento de restrição de movimentos da coluna, né? Que ele, lá no SAMU de Sertãozinho, que ele foge um pouco daquela questão de prancha rígida e tal, e aí já tinha aquela prancha scoop, né? Aquela prancha que é desmontável, né? E aí eu falei, caramba, agora que a gente fez o treinamento, precisa ter a prancha também. Então já a gente tem que pensar além do treinamento, né? Não adianta capacitar se não tem, né? Se a gente faz uma capacitação, a gente tem que fornecer o material para o pessoal usar essa capacitação. E a gente tem que pensar, o protocolo do nosso serviço tem que mudar, né? Porque a gente está com o protocolo antigo, e aí vamos colocar um protocolo novo, né? Então lá em Sertãozinho a gente conseguiu colocar esse protocolo, né? Que foge um pouco do que está colocado no protocolo do SAMU regional. Sim. Né? Mas não está errado. Então, a gente tem essa autonomia para trabalhar com esses protocolos, e a gente também, apesar que o SAMU regional, no caso do SAMU, né, o SAMU regional ele tem o núcleo de educação e urgência que ajuda essa parte de capacitação, de treinamentos e tudo mais. Só que também é responsabilidade do responsável técnico de estar fazendo esses treinamentos com as equipes, né? Então a gente tenta, ou às vezes pagar curso, né? Então, por exemplo, quando eu fiz o PAUS, a Prefeitura de Sertãozinho que acabou pagando para os enfermeiros e médicos para fazerem, né? Então fiz a solicitação lá pela Prefeitura, não tinha a obrigação da Prefeitura pagar esse curso, mas estava dentro de um curso que é usado, muito usado dentro do nosso serviço, né? E que é importante, que às vezes se a prefeitura não paga, o profissional não vai ter condição de pagar por conta própria, né? Então, é igual esse curso da AMC, foi um curso pago pela prefeitura, né, que a gente conseguiu fazer o treinamento de toda a equipe, dos técnicos, dos condutores, dos médicos, dos enfermeiros, né? Então, todo mundo fala a mesma língua, né? Então, a gente precisa ter esses treinamentos de forma constante. Isso daí sem dúvida, a gente não pode só esperar que o responsável legal faça isso, né? Então, muitas vezes eu já vi profissional falar, vamos, no meio do plantão, estamos sem nada para fazer, vamos pegar uma prancha aqui, vamos imobilizar. Vamos dar uma treinada, né? Vamos treinar o cinto-aranha, vamos, né? Então, ótimo, perfeito. Isso daí a gente precisa estar estimulando sempre para que isso seja feito, porque na hora do chamado, né, na hora da ocorrência, a gente consiga fazer da melhor forma possível. Da melhor forma possível, né, Gustavo? Sem engasgar, né? Sem ficar aqueles... Aí agora, coloca onde essa presilha aqui, né? Eu faço o que com esse colar cervical? Para a equipe toda falar uma língua só, né? Então todos seguirem o mesmo protocolo, tá tudo atualizado, tudo certo. Sim. Ô, Gustavo, eu acho que o pessoal de casa, os colegas, acredito que nem todos também, acho que
uma parcela pequena tem noção de como que funciona um serviço de APH, né? Um acionamento de um serviço de APH, onde cai o 192, a ligação, como que é feita a triagem. A gente poderia orientar a população e conversar um pouco sobre isso, acho que ia ser de grande importância. Sim. Como que é feito isso? Quando eu estou aqui em Ribeirão Preto e eu ligo 192, aonde cai essa ligação? Como que é feita essa triagem? Como que funciona isso? Hoje, na nossa região, todas as ligações que são feitas em todos os municípios da nossa regional aqui, da DRS 13, que é aqui em Ribeirão, Isso. Então são 26 municípios, se não me falha a memória, né? E em qualquer município desse que se você tiver e ligar 192, vai cair na central de regulação em Ribeirão Preto, né? E aí em Ribeirão que eles vão triar, eles vão ver se há um chamado realmente de urgência ou não, né? Se há um caso para atendimento de SAMU, se tem a equipe no município que está solicitando, e aí eles passam isso para a gente, para as equipes, né, nos municípios, pelo smartphone, né? Então é um aplicativo específico que daí caiu o chamado na central, eles já mandam para a gente, o smartphone toca um barulhinho de sirene, né? E a gente já vê todos os dados, o nome do paciente, local da ocorrência, né, todos os itens que são importantes para a gente. Queixa né? principal, Queixa se principal, foi feita alguma tudo. coisa já ou não. Se o solicitante está no local, se não está, né? Porque muitas vezes as pessoas podem ligar de fora, né? A minha mãe me ligou falando que não está passando Isso. bem, mas estou trabalhando, eu não tô lá, né? Então, nesses casos, todas as ligações caem no SAMU regional em Ribeirão Preto, e aí a regulação que vai fazer essa triagem, né? Uma equipe de regulação, né? Então tem médico regulador, tem as radiooperadoras, que elas vão fazer essa triagem para encaminhar a viatura que estiver mais próximo do local para fazer esse atendimento. Então, a equipe dos atendimentos médicos de urgência móvel são compostas por funcionários triadores e funcionários intervencionistas. Sim. Para a gente dividir para ficar bem esclarecido, né? É. Então, a gente tem toda a parte de triagem, que atende a ligação e faz a triagem desde a abordagem inicial, tanto do acompanhante como do paciente, orientação via telefone, posteriormente indicar uma ambulância básica ou uma avançada, se tem a necessidade ou não. No caso, a avançada é composta por médico, enfermeiro e socorrista, né? E a básica é Isso. composta por técnico de enfermagem e socorrista, de acordo com a gravidade do caso, e vai enviar a ambulância até o local. Exatamente. E aí, no caso, que nem você, o atendente, né, recebe aquela ligação, se for o caso, ele pode transferir para um médico, que o médico vai dando as orientações enquanto a ambulância está indo socorrer o paciente, né? Sim. Aí, às vezes eu peço algumas gravações, né? Porque às vezes tem alguma reclamação de atendimento, de demora, e a gente tem que pegar as gravações e ver tudo que foi feito, né? Para ver se realmente teve um atraso, porque quem está no local, né, parece uma eternidade, né? A ambulância não chega nunca. É o e às contrário, vezes não, demorou 10 minutos para a gente chegar, a pessoa está falando, demorou uns 40 minutos, porque demorou muito, né? E aí eu nas gravações é interessante, porque a pessoa que atende o telefone fala assim, eu tô mandando a viatura aí, mas você vai falar com o médico, né? Então, enquanto uma pessoa já está liberando a viatura, já está passando o chamado para a gente, o médico vai colhendo informações para saber, a pessoa está respirando, não está, né? Às vezes ele pode até orientar, fazer compressão Dar alguma torácica, orientação do que tem que ser feito, tentar né? tirar um objeto que está engasgando o paciente, né? Então, essas orientações que o médico pode estar fazendo, né? Nisso a viatura já tá indo, né? Só que a gente é uma viatura pesada, é uma viatura que não corre tanto, né? Principalmente dentro da cidade. Como todos os veículos automotores, a viatura também ela respeita as leis, né? Também Sim. não pode ultrapassar limite de velocidade. Não pode passar um sinal vermelho. A gente fala que porque as pessoas falam, você está com a ambulância, sirene ligada, passa no vermelho. Eu não posso, né? A gente fala, a gente tem prioridade, não preferência. Se a ambulância passar no sinal vermelho e bater, a ambulância vai estar errada. Então, a gente tem que ter essa questão da urgência, da prioridade, mas tem que se respeitar o limite de trânsito. A gente também tem que pensar na conservação dos nossos materiais, Sim. então não posso passar na lombada com tudo, né? Não é porque eu estou numa urgência que eu vou
eu vou ignorar que existe uma lombada, né? E a viatura precisa chegar, né? É só para ficar esclarecido para o pessoal de casa não se confundir, né? Quando a gente vê que não oferece risco à vida do outro e que a gente está com um paciente em parada cardiorrespiratória em casa, a gente tem ali um limite pré-estabelecido, que pode alcançar um pouco a velocidade máxima, às vezes avançar num sinal, se a gente não está oferecendo risco à vida de outra pessoa, mas tudo isso tem que... Tem que fazer com segurança. Com segurança, né? Tem que ter segurança. A gente passa do limite de velocidade, óbvio, né? A gente está indo para atendimento de urgência, mas tem que ter a segurança tanto da equipe como das pessoas que estão na rua, né? E também, assim, para juntar, para compor essa equipe, a gente também tem as motolâncias, né? Que elas podem, dependendo da cidade, tem outras que não, né? Que elas podem chegar mais rápido, fazer aquele primeiro atendimento até que chega o veículo, né? Aqui na nossa cidade, eu acredito que só Ribeirão tem as motolâncias. Acho que nenhum outro município tem. Até pelo tamanho da cidade, né? Para conseguir acessar mais rápido, as motos ajudam muito, né? Mas cidades menores acabam não tendo essa vantagem tão grande em relação à distância e ao deslocamento da viatura, né? Agora, Ribeirão dá uma diferença Ribeirão, muito grande. Não, de um canto da cidade até no outro, você gasta até mais de meia hora, 40 minutos, dependendo do horário, 5:30 da tarde você não anda, se não for de moto, né? Você consegue passando pelo meio dos carros, mas carro não passa. Voltando aqui só na questão da triagem, Gustavo, da orientação do pessoal, para o pessoal de casa mesmo, né? Quando for ligar para o SAMU, quando for solicitar um atendimento, passar o máximo de informação possível, né? O que você diria assim, para orientar a população, para facilitar tanto o serviço do pessoal que está na triagem, como a gente conseguir prestar um serviço mais imediato e mais pontual para o paciente que está em casa precisando de socorro, precisando de ajuda. Só para falar um pouquinho, eu acho que a primeira coisa que a gente deve falar, como profissional de saúde, é orientar os familiares que tem que ser ligado no 192. 192. Né? Então, assim, porque a maioria da população, infelizmente, ainda não sabe, acaba ligando em números que vão ser direcionados para o SAMU, né? Mas se é caso de urgência, de saúde, ligar no 192. Sim. A gente tem, só para esclarecer para a população que está assistindo, né? Que 190 é a Polícia Militar, né? 193 Corpo de Bombeiros. E 192 SAMU, né? Então, deixar bem claro, muitas ocorrências que o SAMU atende, o bombeiro também atende, né? Sim. Especialmente questões de trauma, né? Então, as duas equipes têm a capacidade técnica para atender, né? A gente pede assim, onde está mais próximo, né? A população que conhece às vezes, né? Trauma, incêndio, né? A gente o que está mais próximo, se o bombeiro estiver mais próximo, mais fácil, aciona o bombeiro inicialmente, depois o bombeiro aciona 192, né? Toda situação que envolve algum risco, né? Seja um acidente com preso em ferragem. Risco na cena, né, Gu? Risco na cena. Né, um acidente com preso em ferragem, um risco de explosão, o SAMU ele não pode entrar na cena. Né? Então, uma pessoa que se jogou da ponte, por exemplo, o SAMU não tem material para descer lá embaixo no rio, né, para pegar o paciente. Então, a gente não tem equipamento para isso. Então, a gente precisa que alguém desça. Né? Quem faz isso é o bombeiro. Né? Então, o bombeiro acaba descendo e a gente acaba fazendo atendimento na superfície, né, na parte de terra lá. E às vezes isso gera alguns conflitos, né? Eu já cheguei em ocorrência, que os bombeiros também tinham sido acionados, mas eu cheguei primeiro, e aí a gente viu a vítima lá embaixo e não tinha como descer, né? Não tinha material. E as pessoas brigando, né? Sim, falam assim, você não vai descer não, você vai ficar olhando só, o paciente vai morrer lá e você não, né? Eu falo, gente, eu não tenho como, né? Como que eu vou fazer para descer? Né? Se eu descer, não vai ser uma vítima, serão duas, né? Então, a gente tem que pensar nessa questão de segurança da equipe, né? E muitas vezes a população não tem esse conhecimento, né? Como a gente sempre diz, né? Numa cena de urgência e emergência, primeiro segurança da equipe, segurança da cena, né? Sem dúvida nenhuma, é o mais importante de tudo. Porque se não tiver segurança, a gente não consegue trabalhar e a gente acaba fazendo mais vítimas do que ajudando quem está precisando, né? No caso que nem você falou, né,
algum prédio pegando fogo, né? Então o bombeiro precisa apagar o fogo, porque senão vai colocar o profissional do SAMU em risco. Dentro do prédio, se tiver um prédio em chamas ou uma casa, a equipe do SAMU não pode entrar, né? Então tem que ser o bombeiro, eles têm que controlar as chamas para depois eles vão remover a vítima e a gente só tem do lado de fora, né? Então é que a gente separa, né? A área quente e a área fria, quente, né? área fria. Então a área quente é o bombeiro que vai entrar, que eles têm os equipamentos de proteção para isso, né? E o SAMU já não tem. Então, via de regra, Gustavo, só para a gente deixar o pessoal de casa orientado. Eu tô com uma pessoa em casa, eu tô com meu pai, minha mãe, né? Enfim, pessoa leiga em casa, com familiar, passou mal, deixou de responder. O que ele faz imediatamente? Liga no 92. Chama ajuda. Pede ajuda, né? E aí, eu sei que é muito difícil manter a calma nessa hora. Mas uma das coisas que acontece com muita frequência, a pessoa acaba gritando no telefone porque realmente está desesperado com a situação, né? A gente entende isso. Só que quem está do outro lado do telefone precisa entender o que está acontecendo. Então, precisa entender o endereço. Muitas vezes passa o endereço errado ou não passa o endereço, né? E a equipe depois tenta entrar em contato de novo para pegar a informação correta, mas dependendo da situação, né? Principalmente quando tem situação de violência, às vezes o agressor ainda está na cena, né? Na cena. Então, fica tudo mais complicado. A gente entende que para a pessoa que está ligando é mais difícil. Mas precisa tentar manter o máximo da calma possível para passar o endereço da forma correta, passar o que o paciente realmente tem, né? Se é um caso de agressão, se o agressor está na cena ou não, porque aí só o SAMU não vai conseguir resolver nada, né? Eu já cheguei em situação que o agressor estava lá e falou, se alguém chegar perto, eu vou meter a faca. Tava com uma faca na mão. Eu não ia chegar perto. Né? Eu não tenho equipamento para chegar perto. A gente já aconteceu também comigo algumas vezes, não só uma vez, né? A gente chega na cena, ideação suicida, e a vítima tá com um objeto pérfuro cortante na mão, uma arma branca, né? Uma arma de fogo mesmo. A gente precisa acionar a polícia nesses casos. Aí é o próprio serviço de saúde que aciona a polícia para prestar auxílio para a gente para conter aquele paciente, né? Sim, a própria central de regulação faz isso. Por isso que é importante que o solicitante ele passe todas essas informações, porque daí ele já vai, a central de regulação já passa para a ambulância indo para o local, né? Para a gente já poder chegar o mais rápido possível, mas também já aciona outros serviços que precisam. Então, vai precisar do apoio do Corpo de Bombeiros, a central nossa já vai ligar para a central do Corpo de Bombeiros também para eles darem um apoio para a gente. Vai precisar da polícia? Aí a nossa central já faz esse contato com a polícia para pedir o apoio. Só que se o solicitante passa a informação incompleta, a hora que a gente chega no local que a gente vai pedir o apoio. E muitas vezes a gente não consegue intervir sem o apoio. Né? Então isso acaba atrasando ainda mais o atendimento. Acaba atrasando, né? Acho que para concluir aqui, né, nosso papo, acho que tanto eu como você, como a Mari, acho que a gente pode comentar aí com a população uma dificuldade, né? Assim, falta orientação e treinamento, tanto pro pessoal de casa, como que aciona o serviço, passar as informações necessárias mais rapidamente, mais objetivas possíveis, pros TARMs mesmo, né? Que é o pessoal que atende 0800, pro profissional, pro médico, pro enfermeiro que trabalha na triagem. A gente tem que aumentar essa política aí de incentivar o treinamento de toda a equipe, né? Sim. E não só da equipe, do pessoal de casa também, né? Eu sou uma pessoa que eu sou muito favorável a que tivesse na grade curricular das escolas ensino que médio, tivesse né? ensino de de urgência e emergência, né? Assim, o básico, né? O que fazer numa situação, uma pessoa quebrou o braço, o que eu tenho que fazer? Né? É o básico, como que eu vou acionar o serviço de saúde, qual o serviço que eu aciono, né? Então isso daí a população precisa saber e muita gente infelizmente não sabe. Só pegando o gancho aí, Gustavo, a Atlas Educacional oferece esses cursos. Aproveita. Nós fazemos cursos de primeiros socorros para a população leiga, para profissionais da saúde, né? Fazer o nosso merchan aqui. Temos o curso da Lei Lucas também, que a Maristela é uma das instrutoras, o pessoal da Atlas ministra nas escolas e empresas, né? Todas escolas de abrigos, recreação, instituições, né? Ministram o curso da Lei Lucas.
os cursos de protocolos básicos, o BLS, o ACLS, que o Gustavo é o nosso mais novo instrutor de Advanced Cardiologic Life Support, o suporte avançado de vida em cardiologia. Para concluir, você quer falar alguma coisa, Mari? Então, assim, eu acho que conhecimento nunca é o suficiente. A gente tem que estar sempre aprendendo mais, conhecendo mais, pegando as atualizações, vendo o que a gente pode contribuir, né? E aqui hoje porque assim, por mais que eu tenha uma visão, mas eu nunca estive nessa função de gestor de serviço de saúde, principalmente da parte móvel, né? E é alguma coisa assim que parabéns para vocês. Parabéns mesmo. É algo bem específico, mas assim, não dá para falar que é igual a qualquer outro, né? Todos os serviços têm a sua especificidade. Todos têm especificidade. Né? E a nossa também tem, né? Como o Gustavo disse, não dá para falar que é igual a qualquer outro, apesar da gente lidar com alguns problemas que são parecidos, em sua grande maioria, com outros tipos de serviço de gestão, mas temos os problemas específicos e pontuais, né? Sim. E acaba que o que a gente estava discutindo, concluindo nossa conversa como um todo aqui, nós, da parte de gestão, também lidamos com essa dificuldade, né? A gente percebe a falta de treinamento, tanto da não a parte dos profissionais, mas a dificuldade do pessoal de casa de passar informação, que acaba atrapalhando a nossa parte de triar e a nossa parte como intervencionista, e isso ocasiona um problema lá em cima, né, ou na gestão, né? E atrasando assim, até às vezes uma ambulância, ou o tipo de ambulância que a gente vai enviar, né? Então, acho que esse bate-papo foi um pouco esclarecedor, dá para a gente orientar um pouco a população como acionar um serviço médico de emergência, como que funciona, né? Acho que eu mesma fui conhecer quando eu fui trabalhar. Eu trabalhei aí por um longo período como médica intervencionista e reguladora de um convênio médico que tem a nível Brasil, e eu não imaginava que a central de regulação era em Ribeirão Preto. Eu fui descobrir o dia que eu fui entrar dentro do serviço, né? Só uma questão que eu acho que também, talvez, assim, não é de conhecimento de todos, a quantidade de ambulâncias, né, que tem que ter de acordo com a quantidade, com a população daquele Sim. território, né? Porque por mais que a gente fale assim, Ribeirão Preto tem uma região muito grande, mas a quantidade de ambulâncias para a população, se for ver, a população acho que é pouco, né? Mas perante as leis de contagem, né, está dentro do número suficiente, né? Mas É um número, principalmente para serviço público, né? É feito uma contagem aí que seja possível para atender um máximo da população, né? Lógico que é pensado em questões de custo, isso daí já é uma outra esfera da gestão, né? Já é esse cálculo que é feito. Tem um levantamento, né, de ocorrências mais prováveis, o custo daquele tipo de ocorrência, e tem toda essa parte também, né? Então, assim, quantas ambulâncias tipo A tem que ter cada município, quantas ambulâncias tipo básica, né, USB, né, quantas ambulâncias USA, né, que é tipo a tipo D, que é a unidade de suporte avançado. Então, tudo isso já é colocado pelo Ministério da Saúde, o mínimo que tem que ser previsto, né, e até as verbas que são repassadas pelo governo federal, tudo. Então, são baseadas nesse cálculo. Aí o mínimo tem que ser garantido, né? Se for dali para cima, sim, melhor ainda. Mas dificilmente difícil. Acontece, mas é difícil de colocar um número acima. Acima, né? Para concluir, Gustavo, o que você aprendeu, assim, fora a parte que a gente já comentou, né? Ao longo da sua experiência, tanto como enfermeiro intervencionista atuante na parte de urgência e emergência, como gestor, assim, o que você pode levar de uma lição que você tenha adquirido aí, que você pode passar para o pessoal de casa, passar para o nosso público ouvinte, tanto para os nossos colegas, né, como para o público em geral, assim, uma conclusão. Eu acredito que, independente se a gente falar de outros profissionais, né, como um gestor, independente se a gente falar de pacientes ou se a gente falar de familiares, né, cada um sente a sua dor de um jeito.
Então, a gente precisa respeitar o limite do outro, independente se aquele limite é muita coisa ou pouca coisa para mim, né? Então, isso facilita muito o nosso trabalho, porque às vezes a gente chega num local, né, e às vezes o familiar está tão desesperado com uma coisa que é tão fácil de resolver, né, mas eu sei que é fácil, porque eu trabalho com isso. Às vezes né? uma hipoglicemia, né, Gu? Uma A hipoglicemia gente pega que dá uma paciente com alteração. rebaixamento do nível de consciência, É. confuso. A gente sabe que 4 ampolas de glicose é igual... Resolve. É um milagre, É um né? milagre. Levanta-te e anda. Mas o acompanhante daquele paciente, normalmente paciente idoso, né? Então eles ficam desesperados, achando que pode ser um Sim. sinal de AVC, alguma coisa do tipo, né? Ah, parou de responder e tal, É. e tá num desespero. E muitas vezes essas pessoas acabam sendo grosseiras com a gente, Sim. pelo momento que elas estão, né? Momento de estresse, né? Sim, e se a gente entrar nessa, né, e acabar sendo grosseiro também, né, não é a gente que está sentindo aquela dor naquele momento, né? Não é a gente que está com aquela preocupação naquele momento. Então a gente precisa estar preparado para se deparar com essas situações e tentar ser o mais humanizado possível. Humanizado. Então, para concluir, né? Acho que assim, tanto como gestor, não só de serviços de saúde, mas como profissionais da saúde, a gente tem que ser humanizado, né? Principalmente Exatamente. na área da saúde. Eu costumo Sempre. dizer muito isso, assim. Eu até comento com a Maristela, às vezes, qualquer lugar que você vá, mesmo uma farmácia, aquele funcionário às vezes não está num bom dia, né? E às vezes você vai dar bom dia para ele, você está adoecido com uma patologia, com resfriado, está com uma cefaleia, ele não está num bom dia por problema psicológico, mas você vai dar bom dia, ele já não vai te responder legal, você já está doente, já fica pior, né? Então, principalmente para nós da área da saúde, ter um pouquinho mais de empatia com o próximo também, né? Exatamente. Empatia é a palavra. Gu, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Reforçando mais uma vez, né? É um prazer imenso ter você aqui. Acho que vai ser o primeiro de alguns, né, Mari? Com certeza. Que nós vamos conversar aí. A gente tem bastante assunto em comum. Se deixar, a gente fica o dia todo, né? Muito obrigada por ter aceito participar do nosso podcast. Obrigado por ter aceito também o nosso convite para ser instrutor de ACLS. E obrigada, Maristela, por mais um episódio juntas. Obrigada. E para reforçar para vocês, sigam a nossa página no Instagram, sigam o nosso canal no YouTube, curtam e compartilhem nossos vídeos, compartilhem com os seus colegas, compartilhem com a população, porque as informações que a gente trouxe aqui é de suma importância para a grande maioria da população. Obrigada mais uma vez.